Olha só que legal! Tô aqui de novo! Sabe pra quê? Pra falar que vai ter uma nova série de histórias agora sobre Neemias. Eu sei que vai ser muito legal! Vai ser uma minissérie, tá? Mas vai ser uma história muito mais legal! Uma história mais legal que a outra! Vamos lá? Tá na hora da história! Vamos lá! Neemias! Oi pessoal, tudo bem com você? Olha só, uma reforma. Reforma é complicado, né? Porque dá a impressão de coisa quebrada, coisa que precisa ser refeita, reconstruída, reformada. E é sempre uma dor de cabeça quando tem reforma, né? Mas você sabia que na Bíblia tem uma história que fala a respeito de reforma? Na Bíblia, aqui ó. Tem uma história que fala a respeito de uma cidade toda que precisava ser reformada. Não era só uma sala ou um banheiro, que nem a gente faz em casa. A cidade toda precisava ser reformada. Inclusive, os muros dessa cidade, eles precisavam, com muita urgência, de reforma. Os muros estavam destruídos. A cidade toda estava destruída. As portas da cidade, aquelas portas de entrada da cidade, todas estavam queimadas pelo fogo. A cidade estava toda acabada. E o pior, e isso é o mais dolorido, as pessoas que moravam dentro da cidade, elas estavam desamparadas, abandonadas, com medo e muitas com fome. Isso aconteceu e se adivinha com quem? Com o povo de Israel. E eu vou contar essa história para você. Mas antes de falar da destruição da cidade, a gente precisa voltar no tempo. Por muito tempo antes, Deus achou uma pessoa e chamou uma pessoa chamada Abraão. E Deus fez uma aliança com Abraão, fez um pacto com ele, fez um acordo com ele. E Deus disse para Abraão o seguinte: olha Abraão, se você seguir os meus mandamentos, se você obedecer tudo aquilo que eu falar para você, a sua vida vai ser bem sucedida. E digo mais, a vida de todos os seus descendentes e todos os seus filhos vai ser assim também, desde que vocês me obedeçam. Porém, se vocês não obedecerem, aí haverá algumas correções que vão acontecer com vocês. Porque eu quero ensinar para você, Abraão, e para todos os seus descendentes, aquilo que é certo e aquilo que é justo. Pois Abraão concordou e o tempo passou. Só que os descendentes de Abraão, eles não eram muito assim de querer obedecer a Deus. E com o tempo eles foram se afastando de Deus. Eles não queriam saber de Deus. Por mais que Deus tentasse até mandar alguns alertas para o povo, não adiantava nada. Era um negócio complicado aquele povo de Israel lá. E o tempo foi passando, as pessoas foram se afastando de Deus, até que chegou um determinado momento em que Deus resolveu castigar o povo. Não porque Deus deixou de amar o povo, pelo contrário, Deus castiga, ou Deus corrige todos aqueles a quem Ele ama. Pois E como é que foi o castigo para o povo de Israel? Veio um rei com um grande exército de um local muito distante, de uma terra muito distante, invadiu a terra de Israel, chegou até Jerusalém e houve uma guerra muito complicada, muito dura e o povo de Israel perdeu a guerra. Pois Aí o que aconteceu? Esse rei, desse reino distante, levou uma parte do povo embora como escravo para trabalhar para esse reino. E a outra parte do povo ficou abandonada, largada, lá na terra de Israel. Só que a terra estava toda destruída. A cidade estava toda quebrada, como eu contei no começo para você. Pois era assim e é dessa forma que a gente começa a nossa história e fica sabendo como aconteceu e o que aconteceu na terra de Israel e na cidade de Jerusalém. Pois bem, só que desse povo que foi levado por esse rei para essa terra distante, havia um homem chamado Neemias. Neemias, ele amava a terra de Israel e ele amava Deus. Ele sempre procurava obedecer a Deus e ele seguia os mandamentos de Deus com todo rigor, com todo prazer. Só que Neemias, por amar a cidade de Jerusalém, ele queria saber o que estava acontecendo na cidade. Só que não é que nem nos dias de hoje, sabe? Receber notícias, que nem você manda por mensagem de texto, né? Que as pessoas mandam para você. Era muito difícil.
Só que Neemias não ficou parado. Ele começou a procurar um amigo, procurou outro, procurou outra pessoa para tentar saber como estava a cidade de Jerusalém, como as pessoas estavam se comportando por lá, o que estava acontecendo. E aí ele procurou uma pessoa, procurou outra, foi procurando, e adivinha o que ele achou? Ele achou o irmão dele chamado Anani. E adivinha da onde Anani estava vindo? Jerusalém. Olha que coincidência! E aí, Neemias perguntou para Anani: Anani, como estão as pessoas lá da cidade de Jerusalém? Como é que as pessoas estão vivendo? Está tudo bem por lá? Anani olhou com um olhar mais triste para Neemias, cabisbaixo. Ele falou: olha só, Neemias, o pessoal não está bem não. Sabe, a cidade está destruída, as pessoas estão desamparadas, abandonadas, com fome. E sabe o que é pior? Os muros da cidade estão todos destruídos. Os portões da cidade estão queimados a fogo. O que acontece? Povos vizinhos entram e roubam e fazem mal para todas as pessoas que estão na cidade, todas aquelas que sobraram ali. A cidade, há mais de 50 anos, ela está destruída. Uau! Imagina como Neemias ficou. A cidade que ele tanto amava, destruída. A Bíblia vai contar que Neemias, quando soube dessa notícia, ele ficou em choque, ele ficou assustado, ele ficou tanto que ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Só que Neemias não ficou só triste. Eu sei que a gente ficaria triste também se recebesse uma notícia ruim. Eu sei, todo mundo fica triste, isso é normal. Mas Neemias, ele não ficou somente triste. Ele começou a pensar e começou a maquinar alguma coisa e ele falou assim: eu preciso fazer alguma coisa por essa cidade. Eu sei que eu posso reconstruir essa cidade. Bom, a primeira coisa que Neemias fez, não foi para a cidade. A primeira coisa que Neemias fez, também não foi pegar dinheiro emprestado para poder reconstruir a cidade. A primeira coisa que Neemias fez foi orar. E Neemias começou a orar e ele começou a colocar a vida dele e começou a colocar a vida de todo o povo dele na presença de Deus. Aquele Deus que o povo tinha abandonado, Neemias foi orar e foi buscar esse Deus. Neemias começou a sua oração de uma forma muito interessante. Neemias, ele começa a oração elogiando a Deus, adorando a Deus, dizendo: ó Deus, como o Senhor é grandioso, fiel e poderoso. Neemias começou da forma certa. E aí Neemias continua a oração dele, ele fala assim: ó Deus, tanto eu como o meu povo, nós pecamos contra o Senhor. Neemias, ele reconheceu que tanto ele quanto o povo tinha pecado contra Deus. Bom, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, ou tudo aquilo que eu faço, que não está em conformidade com aquilo que Deus determinou para a gente. Mas como é que eu sei também que uma coisa que eu faço está certo ou não está certo ou está errado aos olhos de Deus? Bem, essa resposta é fácil. Tudo que eu preciso saber de Deus para a minha vida está aqui na Bíblia. Na época de Neemias, não tinha uma Bíblia que nem a gente tem hoje. Mas Deus fazia o quê? Ele mandava pessoas para falar e compartilhar a sua mensagem para com o povo. E essas pessoas compartilhavam as mensagens de Deus a respeito do amor dele, do perdão dele, e até de como as pessoas deveriam viver para viver em conformidade com aquilo que Deus tinha. Bem, Neemias continuou orando e ele reconheceu isso diante de Deus. E ele continuou orando e Deus colocou no coração dele um firme propósito. Ele iria para Jerusalém e reconstruir a cidade. Uau! Que legal! Ele vai reconstruir a cidade. Então ele continua orando para Deus mostrar para ele o tempo certo de poder pegar as coisas dele e ir lá para Jerusalém. Porque afinal de contas, você construir uma cidade era caro. Olha, e é dinheiro. E reconstruir uma cidade também ia precisar de bastante gente para poder reconstruir. Não tinha gente na cidade lá. Neemias não tinha tudo isso. Neemias era um escravo. Bom, ele continuou orando e orou por uma semana. Ele orou por 2, orou por 1 mês, 2 meses e 10 dias, 2 meses e 20, 3 meses, 3 meses e 10 dias, 3 meses e meio. Bom, 4 meses se passaram.
Imagina, Neemias já estava angustiado já, porque ele tinha certeza que Deus tinha chamado ele para ir para Jerusalém e reconstruir a cidade. 4 meses se passaram e nada aconteceu. Ele não tinha dinheiro, não tinha gente, ninguém tinha liberado ele para ir. E agora, como é que ele ia fazer? Ele era contente, ele era feliz, estava empolgado, ele estava. 4 meses tinham se passado. Bom, até que um dia, Neemias, ele foi servir o rei. Ah, eu não contei para você. Neemias tinha a função de copeiro do rei. O que um copeiro faz? Bom, copeiro é aquela pessoa que pega a bandeja de comida, ou pegava a bandeja de comida e levava até o rei. Era ele quem servia ao rei. Mas antes de fazer isso, ele pegava aquela comida, aquela bebida e experimentava um pouquinho, para saber se a comida estava boa ou se até a comida não estava envenenada. Sabe como é que é, né? Um rei tinha inimigos. E aí esses inimigos podiam entrar no palácio, pegar a comida do rei, fazer alguma coisa. Bem, então a função de Neemias era, de certa forma, muito importante, porque ele protegia a saúde do rei. E como todo bom copeiro, aliás, como todo bom empregado do rei, era a função deles chegar sempre muito alegre diante do rei. Quem não chegasse alegre poderia até, morrer. Pois é, e Neemias era muito alegre. Neemias sempre estava com aquele rosto feliz, com aquele rosto contente. Bom, Neemias era. Lembra que eu falei? 4 meses orando, certeza de ir para Jerusalém para reconstruir a cidade, e não tinha acontecido nada. Pois é, Neemias estava angustiado, estava preocupado, triste, ansioso, porque nada tinha acontecido, e aí isso se refletiu no trabalho dele. Neemias foi lá, foi servir o rei, só que ele já não estava mais tão empolgado assim, né? Neemias estava com a bandeja de comida, aí o rei chamou ele: Neemias! Neemias foi levar a comida do rei, triste, chateado, desanimado. Então, enquanto Neemias servia ao rei, o rei percebeu que a feição de Neemias não estava igual dos outros dias. O rei olhava para Neemias e falou: Neemias, olha, eu estou percebendo algo diferente em você. Você está triste, desanimado, abatido. Ué, eu sei que você não está doente. O que está acontecendo com você? Ah, já sei. Se você não está doente, eu tenho certeza que essa tristeza que você tem é do coração. Conta para mim o que está acontecendo. Opa. Neemias, quando ouviu aquelas palavras do rei, ele ficou assim: o rei percebeu que eu estou triste? Eu não podia estar triste na presença do rei. O que eu fiz? Eu me deixei levar. Uma pessoa triste na presença do rei pode até morrer. O que eu faço agora? Será que eu falo pro rei? Será que eu não falo? O que eu vou fazer agora? Será que eu dou uma disfarçada, dou um sorrisinho e vou embora? O que eu faço? Ele pensou e queria responder. Bom, Neemias ele vai dar uma resposta para o rei. Só que essa resposta você vai ficar sabendo que hoje eu não vou contar não. Mas o que essa história nos mostra? Para hoje, Deus mostra nessa história que ele chamou Neemias para uma tarefa muito importante. Deus tinha algo muito importante, um trabalho muito grande para ele fazer. E mais do que isso, Deus tinha para Neemias a tarefa de fazer com que ele ficasse próximo, dependesse e confiasse totalmente de Deus. Era isso que Deus tinha para Neemias. Mas você sabia que Deus também chama eu e você? Quer dizer, não para construir um muro, nem para reconstruir uma cidade, eu sei disso. Mas Deus nos chama para viver em comunhão com Ele. Deus nos chama para ser filhos dEle. Deus nos chama para, uma vez ajudado por Ele, obedecer a Deus e amá-lo também. Como é que a gente faz isso, hein? Bom, a única forma de fazer isso é através de Jesus. É através de Jesus e unicamente através de Jesus que nós podemos ter comunhão com Deus. É unicamente através de Jesus que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Jesus, ele foi obediente em todo o tempo. E Jesus carregou sobre ele mesmo os pecados de nós todos. E somente através de Jesus que podemos nos reconciliar com Deus.
e voltar e ser filhos dele, e obedecê-lo. E através de Jesus e com a ajuda de Jesus, fazer isso com muita alegria. Que legal, né? Bom, por hoje, eu vou voltar para minha reforma. Tchau! Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9.